Como? Tá muito baixo meu áudio? Tá, Ah, tá. Mas assim, eu acredito que vai ser dinâmico, né? Vou iniciar uhum, agora. Na sim. verdade, os alunos, era para eu estar dizendo bom dia, mas aí, como só estamos aqui, Lincoln e eu nesse momento, sejam bem-vindos, independente do horário que vocês vão acessar, tá bom? Hoje, propositalmente, eu organizei a aula com menos slides, que era exatamente para a gente conseguir ter mais tempo para conversar, para dinamizar. Na aula passada, o encontro foi bastante produtivo. A turma é pequena, então nós tínhamos poucas pessoas também online, mas foi um encontro bem produtivo. Durou mais ou menos 2 horas e 30 minutos, tinha bastante slide. Aí eu falei assim: na próxima aula eu vou reduzir um pouquinho, que eu gostaria de ouvir mais os casos, os exemplos, as dúvidas que os alunos vão ter no que tange ao conteúdo passado, no que tange aos estudos de caso que eles podem ter, as dúvidas que eles gostariam de trazer, né, para cá. Então, o que eu vou fazer agora? Como eu programei para comunicar a vocês o restante do conteúdo científico, eu vou fazer agora. Muito possivelmente o encontro vai terminar um pouquinho mais cedo, né, já que não haverá interação, uma vez que não tem aluno nesse exato momento. E se porventura entrar algum aluno aí no decorrer da fala, eu vou estar continuando aqui, vou dar uma pausa para, né, dar as boas-vindas, mas vou estar continuando o assunto de onde eu já iniciei. Tudo bem? Até porque a hora estava marcada, todos os alunos estão cientes, a instituição é uma instituição muito séria, cumpre o horário, a agenda, tudo que foi programado, e a gente também, que é professor, se organiza em torno dessa rotina de dinâmica e desse calendário, que embora seja online, é tão sério quanto se fosse presencial, tá bom? Então, vou começar a aula a partir de agora. Eu deixei no sistema, foi disponibilizado para vocês em relação às avaliações. Eu deixei no sistema já a avaliação 1, vocês viram que são 10 questões, e aí tem um quadrinho de resposta, que ao final é por ele que eu vou corrigir, somente. E aí, daqui para sábado que vem, eu vou repassar para a coordenação a avaliação de número 2, tá certo? Ambas avaliações, número 1 e número 2, valem de 0 a 10. Eu vou ter o resultado final, vou ter a somatória dos pontos da avaliação 1 e 2 e dividir isso por 2. Aí o aluno vai ter a média final. Vou enviar no próximo sábado, então vocês vão ter um prazo de mais ou menos uns 7 dias até responder a avaliação 2, que é para eu também conseguir corrigir e lançar a nota no sistema para que vocês tenham acesso à nota o mais rápido possível. Professora, eu já fiz a avaliação e eu gostaria de saber, eu peguei 8, eu não peguei 10, eu gostaria de saber das 10 questões, quais estão certas, quais estão erradas, o que foi que eu precisava ali acertar. Eu só tenho como liberar, gente, o quadro de resposta certo para vocês, uma vez que todos os alunos terminarem e encaminharem as provas deles. O que tem acontecido é que a gente manda para a turma, vamos supor que seja uma turma com 30 alunos, se eu dei um prazo estipulado, 20 terminam e mandam o resultado, eu corrijo e lanço a nota no sistema. Os outros 10 ainda não, eu não tenho como fechar 100% a turma. E aí eu também não tenho como liberar o resultado da avaliação se eles ainda não a fizeram no sistema, entende? E aí eu dependo assim dessa coesão, dessa parceria com a turma e desse abraçar a ideia, que não é porque é online eu vou deixar mais solto, vou fazer o dia que eu tenha vontade, ou o dia que a gente tem que começar a organizar também. Claro que a gente tem dificuldade da internet, a gente tem dificuldade de nem todo mundo em casa tem um ambiente com uma qualidade, com silêncio, né? Eu entendo isso. É por isso que o tempo ele tá sendo dado de uma forma um pouquinho maior e por isso que as minhas avaliações em específico, eu dei uma moderada para torná-las mais práticas, mais producentes, tá bom? Normalmente, quem já foi meu aluno, eu ministro as avaliações em sala de aula, presencial, faço grupos, faço estudos de caso, e nesse caso, para a gente não ter quaisquer problemas no decorrer dessa avaliação, eu decidi otimizá-la. E aí eu preciso dessa parceria de vocês em relação a cumprirem o prazo, tá bom? Se porventura tem algum aluno que está com muita dificuldade e aí precisa de um prazo maior, tem uma situação hospitalar, tem uma situação de dificuldade qualquer que seja, vocês têm aí o e-mail da coordenação que pode me passar a situação, e aí eu já sei que aquele aluno X não conseguiu entregar na data marcada, exatamente por conta dessa questão. Então, assim, vocês
tenham abertura também para chegar e avisar, tá bom? Deixa eu só consultar aqui um calendário para a gente marcar qual que seria a data para a gente finalizar e eu corrigir tudo e, enfim, liberar o quadro de resposta para vocês. Hoje é dia 20, a avaliação 2 vai chegar para vocês até mais ou menos dia 27, no máximo até sábado que vem. Desta feita, nós vamos ter... Gostaria de corrigir tudo isso e dar a devolutiva para vocês e fechar toda a matéria dia 8 de julho, é uma quarta-feira, tudo bem? Então, a gente tem um tempo relativamente justo, tá bom? Então, dia 27 a avaliação tá para vocês. E aí, gostaria que me dessem o retorno. Dia 8, eu queria já estar fechando, tudo bem? É isso, vou iniciar agora o conteúdo. Eu espero que vocês consigam dirimir algumas dúvidas através da minha fala. Se porventura ainda ficou alguma coisa em aberto, não foi muito claro, vocês têm aí o material de vocês que é suporte. E se porventura as dúvidas ainda não forem dirimidas com o material de suporte, que é a apostila, vocês podem consultar o referencial teórico que estão citados lá nas referências, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pronto, consegui passar. Bom, o nosso componente curricular é neurobiologia e a questão de todo o processo da aprendizagem humana. Eu falei na aula passada qual era a composição estrutural neurobiológica do nosso sistema nervoso humano e falei que ele representa o nosso funcionamento e nossa existência na Terra. Para nós sobrevivermos nesse planeta, para nós aprendermos tudo, amar, falar, fazer cálculo, calçar um sapato, escovar os dentes, tudo. Para nós aprendermos isso, sobreviver, né? Nós temos de estar com o nosso sistema nervoso íntegro em todos os aspectos. E para isso acontecer, nós precisamos ter um respeito à nossa organização orgânica, nós precisamos dormir bem, alimentar bem, ter uma vida social relativamente saudável, ser estimulado desde a infância, isso é inteiramente importante, e na medida do possível, prospectar memórias saudáveis, né? Então, são condições básicas para que a gente consiga ter um nível de aprendizagem adequado e para que o sistema nervoso também evolua conforme o desempenho das espécies, entre elas a humana. E neste sentido, a gente traz agora, eu falei na primeira aula sobre o sistema nervoso e falei sobre as funções superiores, memória, pensamento, linguagem, emoção, funções executivas, como que isso está interligado no nosso ato de aprender. Hoje, em específico, a gente vai trazer o olhar sobre o processo neuroanatômico da aprendizagem, já que o termo aprendizagem está exatamente no título, no cerne do nosso componente curricular. Para que a gente consiga aprender, gente, numa esfera mais producente, a gente diz que tem de ter a integridade, é preciso que tenha integridade das nossas estruturas principais de neuroanatomia. O encéfalo é o nosso ápice maior, né, em relação ao nosso contexto da aprendizagem, a hegemonia, o carro-chefe do nosso corpo. Então, ele e todas as outras estruturas que nós vimos na aula passada, elas têm de estar preservadas. Por isso que, agora eu falei sobre a alimentação, o sono adequado, porque biologicamente a minha matéria, o corpo, precisa estar nutrido, respeitado para. E aí o meu processo de aprendizagem vai acontecer com maior respeito, com maior eficácia. Um cérebro, um encéfalo, um corpo muito cansado, mal nutrido, mal descansado, não vai estar aberto a aprender em todo o seu potencial. E a prova disso é que quando nós passamos 2 a 3 noites sem dormir, porque de repente, por qualquer circunstância da vida, aí a gente vai para a faculdade, a gente vai para o trabalho, a gente vai para algum ambiente que a gente tem que estar com as nossas funções superiores intelectuais ativas, é interessante a gente verificar que a nossa atenção ela fica um tanto dispersa. A nossa linguagem, às vezes, sabota, as nossas funções ficam cansadas, né? Não ficam em sua potencialidade máxima, exatamente porque o meu corpo está saturado. Para a aprendizagem acontecer, é necessária toda a coordenação, a conversa, a estrutura neuroanatômica preservada. Tá bom? Professora, e aquelas pessoas que não têm a estrutura neuroanatômica preservada por alguma dificuldade de cunho congênito?
já nasceu com alguma desestrutura. Aí nós temos casos que pode ser uma deficiência ou não, né? Pode ser uma situação que foi adquirida ou que é congênita, mas aí cada caso é um caso, vai depender da área lesionada, vai depender da causa da lesão, vai depender da idade que o indivíduo tinha quando ocorreu aquela lesão naquela estrutura neuroanatômica, e aí vai depender da frequência, duração e intensidade do comportamento também dele frente ao ato de aprendizagem, frente ao ato de como ele aprende, frente ao ato de como ele se comporta na família, na igreja, no parque, na escola, quando ele está em ambientes de interação que propõem a aprendizagem. Então, cada caso é um caso. Estou falando para vocês o que é esperado de pessoas que têm a taxa de saúde adequada, mas há aqueles indivíduos que apresentam qualquer malformação neuroanatômica e alguma, né, enfim, alguma lesão, e aí tem esses indivíduos que apresentam possivelmente algum rebaixamento no ato de aprender. Entretanto, eu não estou dizendo que eles não aprendem, tá? Cada caso é um caso, nós temos de analisar o histórico clínico, fazer a anamnese, dar uma observação qual o diagnóstico, qual o prognóstico, ou seja, o que vem depois do diagnóstico dele, que ele pode fazer, independente de ter um diagnóstico X, isso tem que ser analisado, tá bom? É só para a gente ficar bem claro, assim, que o fato de ter alguma situação problemática na formação da neuroanatomia do indivíduo não quer dizer que ele não tem aptidão para aprender, mesmo que seja uma coisa muito simplista, se ele já aprendeu é lucro, tá? Então, a gente com o olhar da psicomotricidade tem de ter essa sensibilidade, tudo bem? Vou passando. Bom, nós temos a organização do córtex cerebral, que é a parte mais externa de todo o nosso encéfalo, é aquela parte mais escurecida. Eu mostrei para vocês as imagens no encontro passado, mas vocês também têm na apostila. E aí, ali estão concentradas os núcleos do nosso neurônio, dos nossos neurônios, que são muitíssimos. E aí, existem subdivisões de áreas neuronais, não, neuroanatômicas, desculpa, existem divisões no nosso córtex cerebral de áreas que são específicas por funções. E aí elas conversam entre si, elas não funcionam isoladamente, elas são divididas neuroanatomicamente por uma instância didática para a gente saber os sulcos, os giros, o tamanho, o formato, quantas são, composição fisiológica, anatômica, mas o cérebro, o encéfalo em si, ele funciona bem coordenado, bem dialogado entre as partes. E o córtex cerebral, ele está muito, muito responsável pelo nosso intuito, pela nossa ordenação, pelo nosso processo cognitivo. Nossas conexões nervosas, chamadas de sinapse, que são as células responsáveis pela nossa aprendizagem, a célula máxima da nossa aprendizagem é o neurônio, ela está composta e recheada com os núcleos dos neurônios. Ao lado esquerdo, vocês têm aí a imagem. Essa parte laranjadinha, tá vendo? A gente fala que é o corpo celular, ou o núcleo do neurônio, e aí depois ele tem os dendritos, que são esses bracinhos, esses filamentos, em que um neurônio pega uma informação e passa e comunica para o outro a informação que ele está trazendo. A comunicação de um neurônio e a recepção de outro, esse processo sináptico, a gente diz que existe uma fenda entre eles, a gente diz que esse choque de informação elétrica é a sinapse, e ela é muito necessária acontecer. Todas as aprendizagens só acontecem porque a sinapse está no nosso corpo o dia inteiro, inclusive quando a gente está dormindo. Então, quanto mais criancinha são os meus alunos, mais eu tenho que estimular as minhas aulas no universo da psicomotricidade para que a sinapse aconteça de forma produtiva, tá, gente? Por que de forma produtiva? Porque todo e qualquer estímulo que eu vou dar para o meu aluno, todo e qualquer planejamento de aula que eu fiz, toda e qualquer intervenção psicomotora que eu faço, se ela for muito bem orientada, os estímulos e os neurônios vão estar respondendo, captando toda aquela informação. E se elas forem mal ministradas, mal aplicadas, as informações do meio forem ruins, o nosso corpo também vai absorver aquilo. Então, nós somos grandes receptores em ação. Isso funciona porque nós temos o processo
neuronal ativo. Isso só vai terminar no dia que o indivíduo falece. Então, nós temos 3 subdivisões de categorias neuronais. Os neurônios aferentes, que são os que recebem a informação do meio. Os neurônios de associação ou neurônios mistos, que eles vão processar essas informações e vão comunicar para cá, para o neurônio eferente, para ele expor a informação para o meio. Tudo que foi processado vai para o meio. Então, essa ligação entre neurônio aferente, misto e eferente é a tríade que ordena todas as informações que a gente apreende desde criancinha. E eu não estou falando somente de conteúdos científicos, tá, gente? Quando a gente é pequeno, a gente aprende as cores de dentro da nossa casa, a gente aprende o formato dos legumes, o gosto, o amargo, o azedo, a gente aprende texturas, macio, áspero, enfim, a gente vai aprendendo tudo, quem é o pai, qual é a mãe, quem é a avó, quem é o irmão mais velho, a gente aprende tudo, nem tudo é conhecimento científico, né? E aí, o ato de aprender tudo, ele vai solicitar, ele vai requisitar que essa instância desses três fenômenos, né, desses 3 sujeitinhos, neurônio aferente, misto e eferente, estejam em diálogo, estejam processando as informações. Desde a aprendizagem mais remota, mais primária, de quando o indivíduo é bebê, ele vai colecionando essas informações na memória, no hipocampo, que eu falei para vocês. E aí a gente começa, não só o hipocampo, a gente tem também a parte frontal relacionada à nossa memória de trabalho. E aí a gente começa a guardar e armazenar uma quantidade grande de informações, para que quando o indivíduo chegue na escola, já com 3 aninhos, 6, ele já consiga processar a linguagem da professora, já não é estranha para ele, porque ele já foi apresentada a língua portuguesa pelos pais, pela família, então ele já processou aquilo. A aprendizagem ela é sempre uma consequência. Do simples para o complexo. O nosso corpo é memória, do simples para o complexo. Então eu tenho que pegar, aproveitar esse repertório motor mnemônico, ou seja, de memória, que os meus alunos já trazem de casa, ajustar no meu planejamento didático e fomentar atividades psicomotoras que consigam estimular mais processamentos neuroquímicos nesse processo de sinapse, né, na cabeça do aluno, no corpo do aluno, para que ele consiga aprender informações e isso o subsidie para as componentes curriculares mais lá da frente. Então, a aprendizagem humana, gente, ela é uma cadeia, ela é cíclica, ela é contínua. Mesmo que a gente pense, não estou aprendendo, só o fato de eu estar aqui conversando com vocês, observando lá a janela aqui de fora, eu já estou aprendendo alguma coisa. Então, a gente está sempre aprendendo, mesmo que a gente não esteja pensando sobre metacognição, pensando sobre o que eu estou aprendendo agora. E a aprendizagem ela acontece a todo momento. Então, esses ganchos, esses gatilhos, pode estimular o professor, o profissional da psicomotricidade, a planejar a aula de forma muito congruente, muito encorpada, para que eu consiga otimizar ao máximo e estimular a organização sináptica, a força energética desses alunos, o conteúdo que ele já traz de casa, junto àquilo que eu quero passar de novo. Tá bem? Então, assim, no geral, eu posso dizer que tudo isso está subdividido nas áreas encefálicas, elas funcionam em parceria, e para isso acontecer, a presença das nossas células nervosas, que são os neurônios, é essencial. Então, quanto mais eu, professora, puder estimular os alunos a terem vivências psicomotoras, preferencialmente prazerosas, mais informações eles vão guardar para situações lá do futuro. Por exemplo, um aluno hoje que com 8 anos tem atividade psicomotoras, é muito felizardo em ser estimulado, muito possivelmente quando ele tiver 18 anos, ele já viveu tanta atividade de motricidade fina, praxia grossa, lateralidade, direita, esquerda, atenção, a processo seletivo da visualização, a organização visomotora, ele já adaptou tanta coisa, incorporou, né? Fez tanto processo sináptico, ele já fez tantas associações. E aí, quando ele vai fazer o processo da prova, da autoescola, o fenômeno do ato de dirigir para ele já não é tão assustador, porque ele já vivenciou muito psicomotoramente, ele já associou muitas informações do meio, velocidade,
tempo, peso. E aí isso facilita a prática do dia a dia dele. Eu estou utilizando o exemplo da prova de carro, mas tudo na vida, quanto mais estimulado na psicomotricidade eu puder ser, mais facilitada vai ser minha vida. A tendência é essa, tá, gente? A não ser, claro, se tem alguma patologia instalada, mas volto a dizer, cada caso é um caso. Avançando aqui o slide. Bom, no que tange aos componentes da aprendizagem, falei um pouquinho do aspecto neuroanatômico, certo? Aí a gente vai agora para os componentes. A literatura, gente, ela é muito vasta em relação ao ato de aprender. Nós temos muitos autores que falam sobre isso. Vocês vão ter autores da área da pedagogia, vocês vão ter autores da área da neurologia, vocês vão ter autores da psicologia, vocês vão ter muitos autores, muitas áreas que tentam estratificar, que tentam dizer para a gente como melhor aprender, quais as estratégias existentes, como que acontece, quais são os fenômenos que interferem, impedem ou ajudam a aprendizagem. E a gente tem muitos teóricos que o fazem. Então, assim, professora, qual é o certo? A gente tem que ler vários e verificar qual deles a gente consegue otimizar, qual deles a gente consegue colocar a teoria na prática do meu dia a dia. Não é que necessariamente eu tenha de ser única e exclusivamente, somente fiel a um. Eu posso ler vários teóricos da aprendizagem humana e verificar e angariar aquilo que vai refletir nas minhas aulas, nos meus momentos de psicomotricidade mais produtivos. É isso que é o foco. Por isso que é muito importante vocês saberem o que o teórico X fala, qual é a teoria dessa perspectiva, qual é esse olhar, até para você verificar o que você concorda e o que você não concorda. Isso respalda bastante a sua intervenção, se você está fazendo educação, reeducação ou terapia psicomotora, o que você quer que aquele corpo apreenda e qual é a base teórica que você está utilizando nesse seu contexto. Isso vai estar trazendo para você um respeito, a comunidade vai verificar que você está respaldada num capital intelectual científico. Isso traz um suporte bem interessante para a gente. O que é que eu peguei, assim, em relação às teorias que eu pude verificar no decorrer dessa minha vida acadêmica? A gente tem Vallon, a gente tem Bandura, a gente tem Piaget, nós temos Vygotsky, Luria, a gente tem tantos teóricos que traçaram um olhar sobre a aprendizagem humana e tudo isso que a gente vai lendo vai corroborando para que a gente consiga orientar um pouco a nossa direção. Ah, é assim então que eu acredito que possa ser. Nesse sentido, eu trouxe aqui para vocês coisas que não inventei, a literatura reforça, quais são os principais componentes, quais são os principais processos que estão envolvidos no ato da aprendizagem. Então, além de todo o processo fisiológico, que eu estou sempre falando para vocês que existe, e as estruturas, né, da ordenação corpórea, a gente tem alguns processos que estão envoltos no ato da aprendizagem, eu preciso levar isso em consideração. Por quê? Eu me torno profissional da psicomotricidade, aí eu passo a semana anterior pesquisando quais as intervenções eu farei, como que vai ser a música que eu vou utilizar, quais materiais eu vou, enfim, eu me organizo toda. Quando chega na prática, ainda tem um aluno que não conseguiu ser alcançado. E às vezes aquilo me gera uma frustração. Então eu tenho de começar a entender que, mesmo que eu ordene toda a minha ação didática psicomotora, ainda pode haver um ou outro aluno que não vai absorver como eu gostaria, como eu esperava. Mas por quê, gente? É que o aluno está com preguiça? Ah, é que ele está lento? Aqui não tem a ver com lentidão, nem sempre tem a ver com preguiça, nem sempre tem a ver com má vontade, rebeldia ou coisas afins. Tem vários processos envoltos e aí eu preciso observar para essas instâncias e verificar o que será que está acontecendo aqui. Meu aluno está passando por algum processo cognitivo diversificado que eu ainda não estou tendo conhecimento, a importância do professor saber encaminhar se tem alguma coisa ali que eu estou desconfiando, mas que eu ainda não sou profissional indicado para dar um laudo, né? Eu vou encaminhar para saber se tem aqui algum comprometimento cognitivo, intelectual, e um profissional de fora ou profissionais, né? A rede de profissionais de fora podem me dar esse suporte e essa resposta e uau, aquilo que eu desconfiava realmente estava bem perto da realidade.
Então, às vezes, eu tenho que medir, que nem sempre o meu método, a minha estratégia psicomotora, ele foi falho. Tem os processos dos alunos e eu tenho que observá-los. Então, meus alunos estão passando por um processo cognitivo diversificado e eu não estou atentando para isso. Processos emocionais. Nós somos sujeitos pensantes e emotivos, tá, gente? Quando eu falo em emotivo, não quer dizer de ser melindroso, frágilzinho, mimimi. Não, emoções. Nós somos seres inteiramente emotivos. Uma pessoa desprovida de emoção, ela é conhecida como uma pessoa embotada, acinzentada, sem energia, vital até. E aí a gente precisa entender qual é o processo emocional que o meu aluno naquele momento está vivenciando. Uma pessoa que não está com as emoções muito bem vivenciadas de forma prazerosa, obviamente ela não vai estar com a aprendizagem em todo vigor naquele momento. Nós somos adultos, bem resolvidos, maduros, graduados. Um dia que você discute com seu esposo, o dia que você brigou com a sua sogra, o dia que você se desapontou com a política, o dia que seu pagamento não caiu como você esperava, o dia que bateu o carro, enfim, suas emoções ficam afloradas de uma forma que você naturalmente pode ficar com medo, pode ficar com raiva, pode ficar entristecido. Pergunta se naquele dia que aconteceu isso, você está com maior gás para estudar, para vir para a aula. Possivelmente não. Nós, adultos, maduros, graduados, que estudamos teoria, se a gente ainda passa por isso, mesmo sabendo que a emoção nos afeta, e a gente tem de aprender também a coordená-las, imagina criança e adolescente que ainda estão lidando com esse fenômeno que é a personalidade, descobrir quem são. Então, eu tenho que entender também qual é o processo cognitivo, emocional, desculpa, que está enfrentando aí o aluno e por isso às vezes ele não está indo tão bem nas minhas atividades psicomotoras, tá? Por isso o nome psicomotricidade. Psico tem aí a ver com o psique, com a alma, com o pensamento, com emoções, tá? Tá interligado. Processos psicossociais. Ora, relacionamento humano, habilidades sociais, contato com o outro, grupos, comunicação. Como que está a convivência do aluno na sala? Como que está a convivência do aluno no bairro? Como é que está a convivência do aluno na escola? Às vezes o aluno está excelente em casa e ali na escola ele começa a decair. E aí o rendimento dele é mínimo. Nas minhas aulas, então, gente, vocês já observaram que as aulas de educação física, as aulas de dança, as aulas de psicomotricidade, elas exigem exposição, né? Quando os alunos estão fazendo aula de português, matemática, eles fazem o exercício no caderno, a professora vai ter acesso, mas é a professora que olha. Os outros colegas não vão olhar. Então, o aluno ele é exposto para a professora. Em uma atividade que exige movimentos corporais, seja psicomotora, seja exercício psicomotor, né, assim, seja atividade mais lúdica, educacional, como a dança, seja uma aula de capoeira, seja aula da educação física, enfim, foi exercício motor, a exposição é certa. Então, aquele que se desenvolve muito bem, que é desenvolto, vai chamar muita atenção, quanto aquele que também é meio descoordenado, meio desajeitado, também vai chamar atenção. Então, o ser exposto, para quem não está maduro o suficiente para aguentar as críticas, é um processo bem dolorido, e isso às vezes causa interferências na habilidade social, tá, gente? Então, quando eu vou preparar as minhas intervenções psicomotoras, eu também tenho que pensar, esse tipo de exercício, eu posso estar causando alguma situação que traga piadinhas ridicularizadoras para a turma? O que eu posso fazer para amenizar? E se porventura isso acontecer, meu plano A, qual é o meu plano B para intervir nessa situação? Por que eu estou falando isso? Porque nós somos sujeitos que nós não somos só corpo, motricidade, nós somos seres psíquicos. Então, como que o outro me vê, como que o outro me avalia socialmente, como que eu lido com isso socialmente, também tem que ser levado pelo universo da psicomotricidade, tá bom? E aí nós temos os processos culturais também que precisam ser considerados nesse ato da aprendizagem humana. Professora, por que processo cultural? Ora, gente,
a forma diferenciada que o menino é criado, as crenças deles, o processo da moratória, os fenômenos que as regiões do país têm, a crença no folclore, a crença na religião, as crenças, tá? Que fazem parte do cotidiano dos meus alunos, culturalmente, isso interfere bastante na produtividade ou na queda do êxito da aula e também na aprendizagem, óbvio, como um todo. Então, eu tenho que estudar e respeitar o processo cultural dos alunos. A gente está com um fenômeno de uns anos para cá de termos recebido muitas crianças estrangeiras, né? E da Venezuela, crianças haitianas, enfim. E aí, não só isso, quantas crianças indígenas tiveram de vir aqui para o meio urbano, e como não é difícil o processo de ele sair do espaço dele e ter que se adaptar com a nossa linguagem, com os nossos costumes urbanos. Não, nem precisa só ser um indígena, gente. Uma criança de um interior de um município muito distante do Amazonas. Vamos pegar aí Jutaí, e não é no centrinho de Jutaí, na vila, nos interiores mais distantes ainda, que precisa pegar 2 dias de barco até eles chegarem no centro de Jutaí, vamos supor, tá? Estou usando o município só como exemplo. E aí chega aqui em Manaus porque o pai foi transferido, conseguiu um trabalho aqui, etc. A realidade da criança aqui de Manaus é inteiramente diferenciada da realidade rural que esse gurizinho vai trazer lá de Jutaí para cá. Então, os fenômenos culturais interferem profundamente na condição da aprendizagem do aluno e eu tenho que olhar isso de um modo muito humanizado. A psicomotricidade, ela está para ajudar e não para causar mais lacunas. E aí eu tenho que observar esses 4 processos para que, preferencialmente, eu consiga criar estratégias na educação, na reeducação psicomotora, para que eu possa otimizar a aprendizagem, não causar situações vexatórias para a experiência motora que o aluno vai ter, tá bom? Já que eu falei desses 4 processos, eu converso com vocês sobre nossa reflexão do quanto o meio e o conjunto de influências deles causam progressos ou não no ato de aprender, como que isso interfere. E eu apresento para vocês essa imagem. Olha lá. Você perguntar para vocês, gente, vocês acham que esse aluno consegue aprender quando vocês estiverem assistindo? Possivelmente vocês vão me dizer, claro, professor, acho que consegue aprender, né? Uma criança, aparentemente, aí numa faixa etária de 8 anos, né? A gente vê que ele está desprovido de sandália, está sem roupa, está desprotegido. Para início de conversa, ele nem deveria estar nesse ambiente que é inteiramente insalubre, contaminado, nocivo, enfim, já começamos por aí. Mas ele pode aprender? Possivelmente, se não houver qualquer comprometimento de cunho neurológico, tudo indica que sim. Mas vocês acham que por acaso é justo eu compará-lo com um garoto nessa mesma faixa etária que tem essa outra condição de vida? Não. É perverso, né? É perverso. Então, nesse sentido, a gente tem de começar a olhar com sensibilidade sobre o contexto, o meio a qual o indivíduo que eu estou ministrando aula faz parte. Por quê, gente? Alguns de vocês são professores e trabalham em escolas de rico, em Manaus. Aqui em Manaus nós temos escolas muito boas, com uma estrutura elitista maravilhosa, muito boa, de ponta. Como a gente também tem escola pública caótica, com uma estrutura péssima, que o professor tem que levar os seus materiais para que a aula ainda aconteça, e aí ele sobrevive no ambiente de trabalho e os alunos também. Então, assim, são 2 realidades que eu tenho de observar, que nem sempre a qualidade da aula vai ser maravilhosa como eu estou esperando, e não é que os alunos não queiram me dar a resposta que eu estou esperando, é porque eles literalmente são um processo também do meio. Eles mudam o meio, mas eles também são um processo das influências que eles recebem do meio. E aí eu tenho que ter um processo de equidade no meu planejamento das minhas atividades psicomotoras. Então, imagina, se a alimentação do garotinho branco nutrido aí da direita é muito boa, ele tem uma oferta de sono boa, ele tem afeto, ele tem uma organização de fazer natação, de fazer judô, de fazer inglês, de fazer um monte de coisa, e ele não é privado de alimentação,
Ele tem brinquedo, ele tem videogame, ele tem bicicleta, ele tem patins, que o indivíduo da esquerda, quiçá um dia ele vai conseguir. E aí eu tenho que começar a entender que, às vezes, o da direita vai produzir muito o mesmo exercício, passei para a mesma faixa etária. Às vezes o da direita vai ter a mesma uma rentabilidade bem maior do que o garotinho que está aí no lixão. Gente, é questão de lógica. Eu não sei como que é a casa, se tem privacidade, se tem luz, se tem água encanada na casa do indivíduo aí que está no lixo. Eu não sei se a alimentação são 2 pães para uma família de 5 pessoas, em que eles sobrevivem, cada um tem que se contentar com o pedaço que tem. Isso vai interferir na executabilidade dele em relação ao processo das atividades psicomotoras que eu vou passar, tá bom? Então, a gente tem que começar a repensar nisso aí bastante com uma evidenciação, com um planejamento, sabe, gente, mais humanizado em relação a esse olhar. Não quer dizer que nós somos professores e assistentes sociais, né? Mas é importante a gente ter um pouco desta veia. Bom, esse é um outro exemplo que eu trago para vocês, que são as crianças vitimizadas pelas guerras, né? Que a gente tem, infelizmente, bastante nesse cenário mundial. A professora aqui no Brasil não tem muita guerra, talvez não física, né? Mas as crianças não são facilmente poupadas de serem vítimas de várias guerras que elas enfrentam no dia a dia, inclusive guerra dentro de casa, começando pelos pais, né, que se degladiam. Enfim, e aí, claro que são crianças que já chegam para a gente com memórias muito destroçadas, com uma estrutura corpórea muito defasada, com uma alimentação lacunada, com um estímulo lacunado, com um afeto, às vezes, inteiramente bagunçado. E aí, isso vai interferir, obviamente, diretamente no ato da aprendizagem. Então, claro que no Brasil, embora a gente não tenha guerra nesse momento, e eu espero que a gente não tenha, mas é só para vocês verificarem que o contexto social, o meio em que a criança vive, vai interferir, sim, diretamente na otimização do desenvolvimento psicomotor dela, tá? É uma consequência. Bom, aqui é o mesmo caso do garotinho que eu apresentei lá na primeira imagem. A diferença aqui é muito brutal. Enquanto a criança da esquerda é provida, né, dos mimos que toda mãe, claro, quer dar para sua criança, as da direita brincam com o restante de ossos humanos. Então, a gente percebe que a faixa etária é símile, mas a equidade, a justiça para terem condições de se desenvolverem de modo igual, ela é nula. E isso, nas minhas atividades de psicomotricidade, precisam ser pensadas, tá bom? Como que eu consigo atender tanto ao aluno que foi lesado em seus direitos, quanto ao aluno que está 100% respaldado nos seus direitos no que tange à preconização do ECA, do RECENEI, dos parâmetros curriculares nacionais, da LDB, da Constituição Federal, de toda a legislação que outorga o bem-estar e o respeito da criança, tá? Ou do adolescente, tá bem? E aí, eu vou avançando aqui as imagens. Bom, aqui eu precisaria da participação em massa do povo, né? Como nós estamos com é a Nica que está aqui, mas aí fica tranquila, tá, Nica? Eu vou passando aqui rapidão a imagem. A proposta seria que vocês respondessem o que vem à cabeça com essa imagem. E aí, muito possivelmente, alguns de vocês vão dizer, professora, nazismo, Alemanha, né? E aí é só para vocês verificarem como que a nossa aprendizagem humana, ela associa todo o conjunto de informações que a gente já recebeu desde pequenininho. Possivelmente nós temos a mesma faixa etária aqui, né? O pessoal aí tá na casa dos 30, alguns podem ser mais velhos, mas normalmente, quando a gente já nasceu nesse cenário, que as guerras já passaram, o nazismo já passou, a gente já ouviu falar sobre isso nas aulas de história, a gente assiste filmes, às vezes bem dramáticos, sobre nós já vimos esse símbolo, não é estranho para a gente, ainda que a gente não estivesse lá, ainda que nós não tivéssemos vivido naquele momento, a gente conhece o fenômeno histórico, né? Ou tem uma leve noção, pelo menos. E se eu passo essa outra imagem, professora, mas nada a ver, um prato de comida com Hitler e o símbolo do nazismo. E aí, né? O que tem a ver? Ora, eu posso associar o que a comida tem a ver
Em relação àquele momento, será que o prato era acessível a todos? Caso não, por quê? Então, quais eram os componentes que estavam envoltos aí? Automaticamente eu vou colocando outras imagens e aí vocês... Ah, tá. Essa daqui parece mais sim com guerra. Essa daqui eu já vi em filme. Essa daqui eu consigo ligar com a imagem aqui do símbolo do nazismo. E se eu passar ainda uma outra imagem, ah, professora, mas eu nem sou estudante de biologia para ter ave aqui, para ver a imagem da pomba. Isso é a paz, né? Que a paz é o que a gente solicita para que seja amenizado, que seja terminado esses momentos de guerra na humanidade. Então, coloco outro fenômeno aqui, outra foto, que indica o fenômeno de uma criança sofrendo, de famílias desfeitas, de mortes e de abandono, de órfão, enfim. Então, são figuras que eu coloquei, gente, soltas. Eu não coloquei legenda nelas. Mas automaticamente eu posso fazer, ao observá-las, eu posso fazer um link entre as imagens e entender um contexto nos quais elas estão relacionadas. Eu estou dando esse exemplo para vocês, que é para vocês entenderem que, ainda que não tenha assim uma legenda, tecla SAP aí, o nosso cérebro é tão inteligente, o nosso encéfalo é tão inteligente que ele consegue associar todas as informações que nós recebemos do passado, do filme que a gente assistiu, na história que os avós contam, no documentário que nós vimos, no livro que nós lemos, nas fotografias que nós visualizamos, enfim, todas essas imagens, automaticamente, em menos de um minuto, vocês conseguiram associar. Eu não precisei ministrar uma aula de história para vocês. Não, vocês associaram. Por quê? Em algum momento, vocês já tinham feito a memorização, os aspectos mnemônicos de vocês já tinham retido esses informes. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Que é para vocês entenderem que se isso acontece com nós que somos adultos, acontece porque nós já vivenciamos e já absorvemos essas informações. E hoje, no simples exemplo desse, quando eu lanço as imagens, isso vem à tona de uma forma muito simplista e rápida. Para que isso aconteça com as nossas crianças, quando elas forem adultas, assim como aconteceu com a gente nesse momento, eu preciso, gente, fornecer o máximo de estímulos possíveis em relação aos sons, às cores, aos formatos, aos tipos de movimentos, amplitudes, as experiências somáticas, as experiências de consciência corporal, de esquema corporal, de propriocepção e de vários outros componentes da psicomotricidade. É necessário que eu consiga passar atividades educativas, lúdicas, tão bem trabalhadas para que o indivíduo consiga absorver o máximo de informações ao ponto que quando ele cresça, ele consiga associar tudo isso que ele recebeu através das minhas atividades psicomotoras no dia a dia. O ápice da educação científica é isso, a gente consegue alfabetizar cientificamente um aluno, cientificamente estou falando em ofertar a ele o conhecimento da psicomotricidade ou das áreas em que vocês, a primeira graduação que vocês têm, eu consigo alfabetizar cientificamente o aluno quando ele pega o conteúdo científico que eu estou fornecendo e consegue aplicar no dia a dia do senso comum, no dia a dia cotidiano da vida dele. Pronto, consegui a graça do processo educacional. Isso só vai acontecer com planejamento, disciplina e organização por parte do docente, preferencialmente. E se aqueles 4 processos que ainda agora eu falei nos slides passados forem observados, tá? Lembram ainda a questão do processo emocional, social, cognitivo, que eu mencionei ainda agora, tá bom? Deixei passando. Bom, tudo que eu falei para vocês, aparentemente, talvez até aqui não seja também novidade. O que a gente tem de averiguar? Ora, para um corpo humano aprender, ele tem de estar são, para que ele também use uma metodologia boa, né, atualizada. Ok, isso está acontecendo. Então, que tipos de aprendizagem existem aí no mercado? A gente tem vários tipos de aprendizagem. A nossa matéria tem lá o tópico aprendizagem. Então, assim, quem são os teóricos que falam sobre aprendizagem, o que é ela, como acontece, o princípio neuroanatômico que eu citei para vocês no início, o envolvimento dos neurônios e das sinapses, ok, entendi.
Mas quais são os tipos de aprendizagem, professora? Qual delas eu posso usar? Qual que eu tenho de me apropriar? Gente, eu não tenho resposta para isso. O que eu posso apresentar para vocês são alguns tipos que estão padronizados pelos teóricos da psicologia da aprendizagem, e aí eles são muito bacanas para que a gente consiga ler e dizer assim, uau, eu já fazia isso daqui, eu nem me tocava. Ou então, poxa, eu já faço isso. E se de repente eu conseguir completar com esse outro tipo de aprendizagem, eu penso que vai ser muito produtivo, muito otimizador na minha dinâmica educacional. Então, para fim de esclarecimento, talvez algum de vocês já tiveram contato com essas subdivisões e hoje vão relembrar, e talvez isso é novo para alguns de vocês. Fato é, não existe somente um tipo de aprendizagem, tá bom? A gente tem, assim como as pessoas aprendem de forma diferenciada, assim, cada um, a gente tem uma estrutura anatômica parecida para todo mundo. A gente tem condicionadores parecidos assim para quase todo mundo. A gente tem um formato esperado para quase todo mundo, mas ainda assim os indivíduos têm o seu ritmo e tempo diferenciado para aprender. Mas o fenômeno da aprendizagem no todo, a gente pode dizer que sim, ele segue meio que um padrão, mas o ritmo e como ele vai literalmente se consolidar dentro nas informações autopsíquicas do indivíduo, aí isso é diferenciado em cada ser humano, tá bom? Tanto é que, às vezes você é mãe e aí você fala assim, nossa, eu tive 3 filhos, a criação foi parecida com todo mundo, as regras foram parecidas com todos eles, a comida é a mesma para todo mundo, o pai e a mãe são parecidos, assim, são os mesmos, né? E eu não entendo porque que um é mais rápido em matemática, o outro em português, o outro na educação física, a educação que eles receberam, o formato, o padrão aqui de casa mesmo. As pessoas aprendem, ainda que exista uma premissa sobre o ato de aprender, elas aprendem em ritmos diferenciados. Quiçá a gente da educação consiga estimulá-las para que todas consigam aprender de forma otimizada, ampla, rápida, do simples delas, tá bem? Isso tem que ficar para mim muito claro. E aí algumas mães e avós e professores comparam, né? Ah, mas o meu aluno de 8 anos do ano passado era rápido, era assim, era assim. Esse meu aluno de 8 anos desse ano, af, e aí cada aluno tem o seu ritmo. Além disso, do ritmo interno, tem os tipos, né? Os tipos de aprendizagem, eles são preconizados por alguns autores. Vou trazer aqui para vocês os principais. Não quer dizer que só tenha esses aqui. Vocês podem pesquisar fora parte, tá bem? E aí eu apresento para vocês o aprendizagem por condicionamento. Bom, nós temos a aprendizagem por condicionamento dividida em 2 categorias. Primeiro, a gente tem a aprendizagem por condicionamento simples, e surgiu por Ivan Pavlov. Tem a informaçãozinha aí embaixo, não sei se vocês conseguem visualizar. Ele era um fisiologista e ele começou a fazer os experimentos dele com cães. Ora, isto foi na Rússia. Há alguns anos não existia esse comitê de ética que controlava o estudo com os animais, o experimento com seres humanos, não tínhamos ainda essa fiscalização. Então, naquele momento, os pesquisadores, os cientistas, eles faziam experimento com animais e com seres humanos também, tá? E aí, o que acontece nesse momento? Ele começou a trabalhar com os cães e ele extraiu uma parte da musculatura dos animais ao ponto de que isso ficasse visível, né? As glândulas salivares e a produção delas ficassem visível aos estudiosos. Então, eles condicionaram o horário de alimentar dos cães, ao ponto em que todas as vezes em que eles iam alimentar os cães começaram a aprender e ser condicionados que toda vez que o sino tocasse, o barulho fosse emitido, era o horário de ele comer. Então, ele ainda não tinha sentido o cheiro da alimentação, mas só o fato de tocar a sineta, e aí antes da comida entrar na sala, ele já começava a fazer o processo de salivar. E aí a gente diz que esse condicionamento
condicionamento, ele aprendeu que um estímulo X, o movimento dele, mas a gente diz que isso é um condicionamento simples em relação ao processo do condicionamento, mas não parou por aí. Posteriormente, a gente pode dizer que esse tipo de aprendizagem por condicionamento ele foi amadurecido, otimizado, aprofundado. Outra personagem aqui chamada Skinner, os pombos, inclusive, aves, né? E ele começou a entender que existia dois formatos de comportamento que precisavam ser levados em consideração no ato da aprendizagem, dos animais ou dos seres humanos. E aí ele distinguiu o comportamento em respondente e operante. E todos nós passamos por ele, tá, gente? Desde que a gente nasce, a gente também responde e opera. O respondente acabei de ligar o ar-condicionado aqui da minha casa e aí tá numa temperatura excessiva. Daqui a pouco eu já vou ter frio, eu vou ter uma resposta, um comportamento que meu corpo vai responder à condição ambiental daqui do quarto, daqui desse local. Tudo bem? Você estava dormindo, a sua sala, você estava passando um vídeo e estava tudo escuro, seus alunos estavam ali assistindo. Quando você terminou o vídeo, gente, eu vou acender a lâmpada ou abrir as cortinas, o excesso da luz, os alunos ficam agoniados, porque os olhos estavam acostumados somente com a projeção do filme, com o escuro da sala. A partir do momento em que o excesso de luz vem à tona, existe uma modificação na pupila. E aí, comportamento respondente. Estou cortando uma cebola para inserir na culinária daqui a pouco, começa o processo de lacrimejação. Comportamento respondente. O meu corpo está respondendo a um estímulo do meio e nem sempre eu consigo controlar. Tudo bem? Ok. E aí eu tenho o comportamento operante, que é quando ele é intencionado, ou seja, um aluno que quer te pedir alguma coisa e ele consegue, a gente diz que isso foi um comportamento operante. Professora, a senhora me dá o seu pincel para eu fazer montar alguma coisinha aqui rapidinho no meu caderno? Ele me pediu. Se eu dou para ele o pincel, o canetão, eu literalmente reforcei e estimulei a operação dele. Então, ele vai me entender que todas as outras vezes que ele pedir de mim, ou da mãe dele, ou de alguma outra pessoa algo, pode ser muito provável que ele tenha essa resposta, que ele tenha esse objeto que ele está solicitando. E ele vai aprender a se comportar assim no decorrer do dia a dia. E aí ele opera. As consequências, elas são em torno da operação dele, da ação. Por exemplo, mãe, eu tô com vontade de comer o chocolate, compra para mim? Se a mãe tiver dinheiro, ela vai comprar. Se for o momento, ela faz. Se ele não estiver de castigo ou alguma coisa assim, eles fazem aquelas regrinhas internas em casa. Então, existe o comportamento respondente, que o corpo recebe um estímulo e reage, nem sempre é controlável. Existe a questão do comportamento, do condicionamento, e que pode ser condicionado, do comportamento operante, em que o indivíduo opera e acontece alguma consequência após a operação dele. Gente, isso acontece em todos os momentos do nosso dia, a gente se dando conta ou não. E aí a gente diz que depois que é entendido o que é comportamento respondente e operante, existem aí os reforços, que podem ser o reforço positivo e o reforço negativo. Reforço positivo é quando eu quero aumentar aquela probabilidade daquele comportamento. Reforço negativo, obviamente, é quando eu quero que ele seja diminuído, aquele comportamento que não achamos aprováveis. Exemplo, sabe aquela que desde criança a gente vivenciou isso na escola? Aquelas estrelinhas, aqueles carimbos que a gente recebia nas nossas primeiras tarefinhas, o visto, a palavra que a professora escreve ótimo, excelente, bom quando está corrigindo, os elogios. Isso tudo é reforço positivo, porque a criança ou adolescente tende a, beleza, eu fiz, teve uma ação positiva, eu vou fazer mais vezes porque eu quero ser visto de melhor forma possível. Então, quando ele tende a repetir um comportamento operante, ele está operando em favor daquilo que ele está pretendendo, mais elogio.
mais um carimbo, mais uma estrelinha, mais um chocolate, é a questão do reforço negativo. Por favor, não faça isso, uma repreensão, um reforço negativo. E aí, da outra vez que ele estiver perto de fazer, ele vai lembrar como foi esquisito ser chamado a atenção, como foi, não foi legal, como foi, às vezes, até constrangedor, dependendo da cena. Então, pode ser que o comportamento dele diminua em relação a isso. Professora, como que eu posso usar isso em meu favor na aula da psicomotricidade? Ora, tem muitas dinâmicas que eu posso trazer recompensas, e quando eu falo recompensa, não é recompensa material, tá, gente? A gente também tem que aprender que a nossa aula de psicomotricidade não é um comércio. Faz aí 2 piruetas que eu te dou uma bala, né? Então, o professor ele não tem que ser refém dessa negociação também, não. Os alunos têm de entender que existem obrigações também, e que, preferencialmente, isso tem que ser prazeroso, né? Então, a questão do comportamento respondente e operante nas aulas de psicomotricidade, você está passando várias sequências lá e o aluno começa a suar, aquilo é um comportamento respondente do corpo dele. Aumentou a temperatura, o cardiovascular está ali com tudo, o corpo começou a suar, ficou ruborizado, etc. Comportamento respondente. Agora, se você diz assim, fulano, ontem você conseguiu dar um salto para mim, hoje eu gostaria que você conseguisse saltar sobre esses 3 obstáculos aqui. Será que você dá conta? Vamos tentar dessa vez? Vamos ver se a gente consegue? Vamos fazer a competição de meninos e meninas para saber quem consegue mais? Ou então de grupo, grupo A, grupo B. E quando eu estimulo isso para que eles operem e façam melhor do que a gente fez na aula passada, porque a gente tem uma média, a gente tem uma missão, a gente tem um foco, que é um grupo conseguir quantidade X de pontos, a gente tem, e eles se esforçam e o fazem, e o fazem com consciência, não é o fazer por fazer, é o fazer com uma meta. A gente diz que o condicionamento operante foi outorgado. E aí, quando a gente diz assim, uau, agora eu vou parabenizar o aluno que teve comportamento operante e deu tudo certo, olha, bacana, eu quero que na aula que vem vocês estejam melhores ainda, estou fazendo reforço positivo. E se aquele grupo que não ganhou naquela aula, começar a vaiar e começar a criticar e começar, aí eu repreendo, eu digo, não façam isso, não sei o que, não sei o que, e aí eu tenho um reforço negativo. Então, aquele grupo que não se sentiu justo porque o outro grupo passou dele, e aí eu tenho, não faça isso, não é legal, etc., ele não faz mais na outra vez, eu digo que o reforço negativo deu certo. Tudo bem? Então, mais ou menos por aí eu começo a entender que o dia a dia da educação, ele utiliza bastante da aprendizagem por condicionamento. Tudo bem? Não só ela, outras também, mas só para vocês entenderem que isso está presente no nosso dia a dia e que a psicomotricidade tem uma infinidade de possibilidades de ser trabalhada nesse universo do condicionamento, tá? Da aprendizagem por condicionamento. Aí eu passo pela aprendizagem de ensaio e erro. Nós temos aí o Thorndike, que foi o formulador da mesma, ele a subdividiu e tem 2 categorias, dois componentes que a gente tem que olhar. Uma é a questão da lei do efeito, ou seja, um ato é alterado pelas suas consequências, sempre. Ora, se o aluno bateu no outro, puxou o cabelo, etc., fez alguma coisa que a gente não considera saudável, não considera boa, é nocivo, ele tem consequências, não tem? Ele é chamado na coordenação, os pais dele são chamados a uma reunião, e aí ele recebe lá o que ele tem de receber de advertência. A lei do efeito é isso, toda ação tem a consequência. Então, ele vai aprender que da outra vez que ele se estressar com um colega, ele tem que aprender a conversar e chamar a atenção de outro modo que não seja porrada, que não seja agressão física. Beleza, então esse daqui é o princípio da lei do efeito. E aí a gente tem uma outra, nesse cenário de ensaio e erro, a gente tem uma outra vertente que é a questão da lei do exercício. Tudo aquilo que hoje eu não consigo fazer com virtuosidade, muito, muito, muito bom, muito rápido, é passível que eu venha melhorar com a quantidade de repetição. Então, isso é chamado da lei do exercício e também a gente faz muito no nosso dia a dia. Quer um exemplo? Todos nós passamos por isso, eu deduzo. Sabe quando a gente estava aprendendo a ler e escrever? O que passavam para a gente, hein, quando a letra era muito feia? Caligrafia. A bendita caligrafia. E aí, a caligrafia é a lei do exercício.
faz cansativamente. Eu lembro que tinha criança que ficava com calo na juntura aqui das falanges. E aí hoje a letra é muito bonita. E aí as pessoas dizem, nossa, que letra bonita. Foram os anos de caligrafia que a minha mãe me obrigou a fazer. É a lei do exercício. A virtuosidade aconteceu mesmo que no cansaço, por conta do exercício feito continuamente no ato da caligrafia. Ainda que hoje eu não o faça mais, mas o meu encéfalo absorveu aquelas informações. A minha mão também memorizou o caminho de fazer aquelas letras cursivas e hoje eu consigo fazer sem ter um modelo de caligrafia para eu escrever e pronto, já sai naturalmente. Isso a gente faz no dia a dia também, tudo, tá, gente? Nas atividades de vocês de culinária, de dança, de tudo, a gente também aplica esse fenômeno da lei do exercício. Lá na frente a gente tem um outro tipo de aprendizagem que é chamado, parece com a lei do exercício, mas não é, já passo, pronto, aí depois a gente fica na curiosidade. Bom, aí eu tenho uma outra, que é a aprendizagem por imitação, tá bom? A aprendizagem por imitação não tem muito o que complexá-la. Complexá-la é ótimo, né? Não tem muito como conturbá-la ou enfeitá-la para que vocês entendam. É tudo aquilo que eu observo e automaticamente eu posteriormente vou fazer. Inclusive as coisas que eu não quero, tá, gente? Por exemplo, eu nunca vou ser como a minha mãe. Aí daqui a 5, 8, 10 anos eu estou reproduzindo o comportamento da minha mãe, aquele comportamento que outros anos atrás eu disse que eu jamais faria. Pois é, aprendizagem por imitação. Tem muito a ver com os fenômenos culturais, essa aprendizagem por imitação, muito mesmo. É muito natural que as crianças imitem positivamente, de modo bonitinho, saudável, que requer elogio, as pessoas que elas têm muito afeto, conscientemente, elas se organizam para imitá-las. Vocês vão observar, vocês que são professores, nossa, professora, o fulaninho chegou lá em casa e ele disse assim, minha professora disse que é para fazer isso, e ele dá toda a indicação do que ele aprendeu com o professor, e normalmente é um professor favorito ou favorita que ele tem. E aí é incrível como a criança passa a se comportar como o professor solicitou, mesmo que o professor não esteja olhando, porque em casa o professor não tem como acompanhar, né? E a gente percebe, por exemplo, nas aulas de balé clássico, é muito comum esse relato, tá? Não, tem, claro, na capoeira, na aula da educação física, mas assim, eu trago o exemplo da aula do balé clássico porque eu vi isso por muitos anos. Aí as mães chegam com a gente, professora, a senhora nem sabe. No domingo, no almoço de família, a fulaninha estava sentada e aí ela estava assim, teve uma hora que ela cansou e ela reclamou, ai, que foi? Ai, que tá doendo já aqui. Aí, mas por quê? Porque a professora anda assim, igual um pescoço de girafa, e eu tenho que ficar assim. Não, relaxa, a gente tá. Não é aula de balé, relaxa. Não, eu quero ser igual a ela, com a postura, porque a representatividade da elegância da figura da bailarina marcou tanto o exemplo que aquela criança tem de afeto, de querer agradar a professora, que ela vai tentar imitar ainda que ela esteja em casa e a professora não esteja olhando, para vocês verem como que os exemplos dos referenciais, eles fazem muita diferença. Isso de forma consciente, mas há também algumas imitações que eles vão reproduzir, criança ou adolescente, até adulto, tá, gente? Se seus alunos forem adultos, eles vão reproduzir de forma inconsciente. Acontece muito, tá? Eu nunca vou fazer isso. Uhum. É porque quando eu for mãe, eu nunca vou dar o celular para minha criança. É porque quando eu tiver meus filhos, eu nunca vou agir assim. Uhum. Aí a gente percebe que é aquele fenômeno, né? Pagou pela boca, pois não deixa de ser uma aprendizagem por imitação. Às vezes parece que a pessoa foi vencida pelo cansaço, mas são aprendizagens por imitação. Nós visualizamos, existe, eu concordando ou não existe, e eu posso ter a tendência a imitar, estando consciente ou não. Preferencialmente na educação, a gente, no âmbito da psicomotricidade, tem de estimular para que as imitações aconteçam de modo consciente, preferencialmente, tá bom? E aí, aquela outra que eu falei para vocês, professor, e qual é a outra aprendizagem que a senhora disse? Tal? Olha, a gente tem um universo, deixa eu voltar aqui, a gente tem um universo de tipos de aprendizagem, tá, gente? Então, às vezes, você vai pensar assim, nossa, mas eu já li isso na teoria do fulano de tal. Ah, eu já li isso na teoria do Ausubel. Eu já li isso aqui na teoria do Skinner. Às vezes, elas complementam, então pode acontecer de você
ficar confuso, achar que elas estão copiando uma outra, outras são inteiramente contrárias. É importante eu entendê-las e eu conhecer quais são as essências da mesma para que eu consiga dizer assim, olha, essa aqui é a minha vertente, eu gosto de utilizá-la, mas eu sei que tem outras. Então, é congruente vocês saberem que dá para a gente ter muita coisa sobre esse tipo de aprendizagem. Então, vocês podem procurar a epistemologia genética do Piaget, o próprio Vygotsky, a questão das funções mentais superiores, da aprendizagem em meio. Vocês podem pesquisar Bandura, que trouxe para a gente tanta referência bacana e contextualizada sobre. Ausubel é um autor também que vocês podem estar trabalhando. Vallon, que traz para a gente tanto conhecimento em relação à aprendizagem, condicionamento e afeto. Como que a afetividade interfere diretamente no desenvolvimento psicomotor de um indivíduo. Vallon vai falar isso com tanta propriedade. Então, tem muitos teóricos, gente, que eles vão estar ofertando para a gente da educação uma infinidade de contexto epistemológico sobre tipos de aprendizagem, tá? E aí a gente tem de ir um pouco atrás e saber qual delas vai trazer mais evidência de êxito na nossa atuação psicomotora. Bom, já falei então lá dos elementos neuroanatômicos da aprendizagem, já falei sobre como que os 4 processos interferem na nossa aprendizagem, já falei sobre os principais tipos, não todos, mas que esses são os mais famosinhos, assim, mas tem outros também muito bons. É só para vocês entenderem que a aprendizagem ela não existe só de uma forma. E aí agora eu vou mostrar para vocês essa subdivisão de indivíduos que têm o direito de aprender, é o público da necessidade educativa especial, mas que é congruente que o corpo docente se articule metodologicamente para alcançar e estimular e fomentar a aprendizagem desses alunos. Vocês já viram que para o indivíduo aprender, ele tem que estar com a estrutura do sistema nervoso sã, ele tem que ter alimentação, afeto, uma noites de sono adequada, e ele não pode ser privado de experiências lúdicas, preferencialmente, né? Então, tem todo um cenário, um contexto para a aprendizagem acontecer. E aí vocês vão me perguntar, professora, mas a criança que eu estou trabalhando, o adolescente que eu estou trabalhando, ele tem quase tudo isso aí que a senhora falou, mas ainda assim ele não está aprendendo e eu não sei mais o que fazer, para onde ir, a quem chamar, a quem recorrer, me sinto meio só nesse percurso. Olha, gente, aí a gente tem um quadro dentro da NEE, que são os alunos com necessidade educacional especial, a gente tem um quadro com algumas categorias. Atenção, eu não estou dizendo que todas as crianças ou adolescentes com necessidade educacional especial são deficientes. Isso é um pensamento muito senso comum, tá bom? E muito subdesenvolvido. A gente da educação tem de saber professora, mas eu não sou pedagogo, não interessa, não importa não, eu sou educador, acima de tudo eu sou educador, independente de qual foi a sua graduação, tá bom? Isso tem que ficar para mim muito clarificado, enquanto educador, na área da psicomotricidade, que às vezes o aluno tem todas as condições que eu aprendi que são condições saudáveis para a aprendizagem, mas ainda assim não está fluindo. Então, será que esse aluno não está no contexto de necessidade educacional especial, ou que ele já tinha esse universo, porque ele nasceu sim com alguma deficiência? Então, tem que ficar claro para mim o seguinte, nem todo aluno com necessidade educacional especial, pela nossa política de inclusão, é uma pessoa com deficiência, tá bom? E aí eu apresento para vocês esses quadradinhos. O primeiro quadrado à direita de vocês, a gente tem a categoria de deficiências, que são, aí eu posso dizer que são alunos PCDs, pessoas com deficiência. Professora, é muito forte esse termo. Pode ser forte ou não, mas é o que está respaldado na nossa literatura. Então, não é errado falar. Agora, é claro, se o teu aluno se chama João, você vai chamá-lo de João. Você não vai referir a ele como deficiente. Não, ele tem um nome acima da deficiência, né? Então, é importante eu estar olhando isso. Então, nós temos nessa classificação de alunos com NEE, necessidade educacional especial,
os indivíduos que têm deficiência. Eu não vou aprofundar muito nisso, tá, gente? Porque eu sei que muito possivelmente vocês devem estar tendo alguma matéria ou algum outro componente curricular que vai afunilar essas categorias. Então, como eu estou trazendo a questão da aprendizagem, e tem alunos que a gente ainda não conseguiu alcançar 100%, e aí a gente pensa que é uma falha na aprendizagem dele, ou a gente pensa que é a nossa metodologia que não está 100% coerente. Às vezes são as duas coisas, às vezes não é nenhuma nem outra. Então, eu apresento o quadro para você para a gente exatamente associar os aspectos diferenciais no que tange ao ato da aprendizagem humana, tá? Então, eu tenho os alunos com deficiência física, intelectual ou sensorial, e dentro do sensorial se encaixa o auditivo e o visual, tá bom? Por que que eles estão aí nessa categoria de necessidade educacional especial? Ora, porque os nossos sentidos humanos, visão, olfato, paladar, tato, todos eles são muito necessários para que a gente se desenvolva e aprenda. Não quer dizer que se um dos sentidos está lesionado, o indivíduo não vai ter habilidade para aprender. Ele vai. Os outros vão reforçar esse sentido que foi perdido. Mas eu tenho que considerar que cada caso é um caso. Dependendo do tipo de aluno com deficiência, mais atividades psicomotoras têm que ser adaptadas, sim, tá bom? Isso é respeito, isso é uma educação humanizada. E aí eu tenho o outro quadradinho aí ao lado, esquerdo de vocês, TGD. Que é isso, professora? Transtornos globais do desenvolvimento. Nessa categoria, a política pública da inclusão apresenta para a gente o autista, o espectro autista, e as psicoses infantis. Aqui eu já tenho um nível mais agravado, e aí cada um deles vai ter subdivisões em relação a nível severo, leve, enfim, tá? E aí eu tenho que começar a observar também que nem todo autista vai aprender de forma rápida como eu estou esperando. Nem toda criança com psicose infantil vai aprender também de forma muito rápida como eu estou esperando, porque cada caso é um caso. Não sei como foi a estimulação deles na primeira infância, como é que está a questão das habilidades sociais dele aqui no meu dia a dia na escola, eu tenho que observar isso. Então, são crianças que, sim, muito possivelmente, tenho de ter um olhar diferenciado sobre o ato de aprender dele e como que as atividades psicomotoras vão ser aplicáveis a eles. Ora, nem todo aluno autista vai gostar de contato físico, a gente sabe que eles têm restrição a isso. Todos, professora, não, cada caso é um caso. Então, assim, se eu tenho uma turma de 25 crianças e há ali um autista, como que as minhas atividades vão ser aplicadas a todos e que eu consiga ainda atender aquele que tem autismo? Porque o fato dele ser autista não o priva do processo de aprendizagem, só tem que encontrar um meio de alcançar essa ponte, tudo bem? Bom, aí tem aí o terceiro quadradinho do meio, que são as crianças ou adolescentes com altas habilidades. Superdotação, né? O termo mais atualizado é altas habilidades. Professora, mas esse daí já sabe fazer tudo, não sei nem por que está aí na necessidade educacional especial. Ele está aí porque não, ele não sabe fazer tudo somente. E nem todas as crianças com alta habilidade social, altas habilidades, ela é excelente em todas as competências cognitivas. É provado cientificamente que eles têm um QI mais elevados em algumas instâncias, sim. Entretanto, é conveniente eu saber que também são focos de bastante preconceito e que às vezes eles se cansam, porque o conteúdo para eles já foi absorvido e aí se torna enfadonho, se torna cansativo. E ele é um público que está dentro da categoria necessidade educacional especial, porque é um público que precisa de uma estratégia diferenciada para que ele seja respeitado na sua condição da aprendizagem. Então, ele necessita, sim, ser educado de forma especializada. Por isso que ele está nesse quadrante. Não quer dizer que ele não aprenda, que ele não tenha rendimento. Ele tem, até demais. Então, é como coordenar para que isso não fique maçante, tá? No contexto da vida dele. Professora, e esses três em rosa que a senhora pôs aí? Ora, a educação, hoje a nossa política pública, ela computa essas três categorias ao lado esquerdo, tudo bem? Mas os estudiosos mais contemporâneos têm apresentado para a gente outras três categorias que eu coloquei em rosa, que é para vocês entenderem que a aprendizagem para esse público aqui, as atividades psicomotoras para esse público, elas precisam ser repensadas. Nós temos aqui o primeiro quadradinho em rosa, dificuldade de aprendizagem, que a gente fala a sigla DAE,
Dificuldade de aprendizagem específica. São as dislalias, descalculias, dispraxia, desortografia, tudo em torno desse do prefixo des, né? Que a gente desortografia, dislalia, enfim, são muitas, né? Descalculia, a gente vai colocar neste quadrante aqui. Professora, mas elas são deficientes ou não? Dificuldade de aprendizagem específica não é deficiência, tá, gente? Eles aprendem, entretanto, a organização didática e metodológica tem que ser diferenciada. Eles não são deficientes, eles têm dificuldades. Isto é muito diferente. Atente que aqui no primeiro quadradinho do lado esquerdo, lá, deficiências, a gente tem aqui embaixo, ó, deficiência física, intelectual. Aqui eu tenho deficiência intelectual. Eles são deficientes intelectuais, então é mais rebaixado a questão da atividade cognitiva. Quando eu tenho o termo dificuldade de aprendizagem específica em rosa, as dislalias, descalculia, desortografia, enfim, dislexias, eles não são deficientes, são crianças intelectualmente inteligentíssimas, a cognição delas é funcional, mas às vezes elas não me dão retorno como eu estou esperando, como eu estou programando, porque o formato delas de processar a informação encontra um outro caminho no que tange ao contexto cerebral, tá? Isso tem que ficar bem claro, tudo bem? E aí eu tenho aí ao lado outros dois quadradinhos, que é a questão do risco emocional, que eu já citei para vocês. O risco emocional é a criança que está sendo vítima de algum abuso, a criança ou adolescente, que são filhas de pais que as maltratam, enfim, né? Então, a criança que está em processo de luto, enfim, eu tenho criança está sofrendo, adolescente está sofrendo por um namoro, por uma situação de mudança, risco emocional. E naquele momento ele não está com cabeça para aprender. E aí, ao lado, o últimozinho para fechar o lado direito, tem o risco educacional, que são crianças em situação de pobreza absoluta, que não tem estrutura e recurso financeiro para. E aí eu digo que esse indivíduo, ele está no risco educacional. Então, são essas 6 categorias que compõem o quadro de necessidade educativa especial. Eu disse que eu não vou aprofundar e realmente não vou, mas é só para vocês saberem que eles podem estar contidos dentro da minha aula, na educação básica, seja educação infantil, seja ensino fundamental, seja ensino médio. Então, assim, eu não tenho como selecionar um dia, um de vocês vai ser parabenizado com um desses alunos em sala de aula. Eu não vou ter como fugir disso. Então, eu tenho que entender que a psicomotricidade me outorga, me estimula e me respalda para trabalhar com esse público, sim. Mas eu tenho que entender que com eles tem que ter um manejo diferenciado e isso não é acepção de pessoas. Eu não estou beneficiando. É um direito legal que eles têm. Tá? Então, as minhas atividades psicomotoras na educação, na reeducação ou na terapia psicomotora tem que ser pensada com a individualidade dele, a necessidade, sim, que ele tem apresentado, tá? Bom, isso eu já falei, que a pessoa com dificuldades não tem deficiência, já citei. No mais, gente, essa daqui foi a base, praticamente, do reporte teórico da nossa aula de hoje. Eu gostaria de saber, Lincoln, tá tudo bem aí? Me ouve bem? Não, tá, estou sem o retorno. Mas, ó, Nica, eu sei que você tá aí, né? Tivemos uma participante de aluna. Bem-vinda, minha querida, bom dia. Já Bom pegou a dia. aula correndo, né, meu amor? Foi. Eu falei ao início da aula, tu vai ter acesso ao vídeo. Eu vou estar disponibilizando a segunda avaliação para vocês até o final da semana, até o sábado que Uhum. vem, tá bom? Hoje eu estou encerrando meu contato com vocês, tá? Te agradeço pela presença. Deixo um super abraço. Vocês vão ter o meu e-mail para contato posterior, tudo bem? E aí você fica de olho no início do vídeo que eu dou alguns encaminhamentos em relação a datas, tá? Queria saber se tu tens alguma dúvida em relação ao que eu falei, o que eu mencionei. Não, foi muito clara a sua aula. E só complementou alguns conhecimentos que eu já tinha mesmo, porque a gente, como TO, né, a gente estuda bastante essa parte
neurobiologia, né, aprendizagem, e trabalhando com as minhas crianças autistas, eu me identifiquei muito quando você falou desses tipos de aprendizagem, né? Elas têm uma certa dificuldade em aprender coisas novas, né, por conta das características, né, de rigidez, de movimentos Sim, repetitivos, né? Então a sim. gente trabalha muito com comportamentos, reforços, né, positivos. A questão da imitação também, a gente trabalha muito com eles e a gente percebe que eles dão um retorno, sim, para a gente, por mais difícil que seja, por mais lento que seja o aprendizado deles, eles conseguem aprender, sim. E quanto mais cedo a gente percebe que eles aprendem com mais facilidade, com mais rapidez, por conta da neuroplasticidade, né, que está bem ativa nessa fase de 0 a 2 aninhos, por aí, né? Então, a gente consegue ver uma evolução muito grande utilizando esses tipos de aprendizagem que a senhora falou aí na sua aula. Foi muito, acrescentou muito no meu conhecimento e com certeza eu vou utilizar muito mais na minha prática, tanto quanto terapeuta ocupacional, né, como psicomotricista, né? Eu agradeço muito a sua disponibilidade também, foi uma aula muito boa. Obrigada, tá? Tá aí todo mundo? Nica e Lincoln? Oi, aqui ainda. Caiu do nada. Oi? Caiu do Ah, nada, simplesmente apagou. Eu reiniciei e falei, gente, como assim? Fomos sabotados. Mas eu peguei a tua fala. Você estava falando da necessidade de autista que é diferenciado em relação ao reforço, né? Que eles têm de ter para ter o vínculo com o cuidador, o professor, o responsável. Estávamos nessa parte. sim, sim. E assim, apesar deles terem essa dificuldade em aprender coisas novas, a gente percebe que quanto mais cedo a gente faz a estimulação com eles, mais eles conseguem aprender por imitação, devido a essa neuroplasticidade, né, que está bem ativa nessa fase de 0 a 2 anos. Então, a gente consegue ver a diferença de uma criança autista que iniciou a estimulação bem cedinho, de uma criança que não teve essa oportunidade, né? E a gente percebe que a evolução delas é muito maior, né? E realmente é muito interessante essa parte da neurobiologia, das sinapses, da neuroplasticidade. A gente realmente consegue enxergar isso no nosso dia a dia. E à medida que a gente vai estudando mais, se aprofundando mais, a gente percebe o quanto que a gente pode fazer mais por essas crianças, né? Eu falo essas crianças porque é a minha área, né? E é, e na parte de psicomotricidade também acredito que vai ser muito útil também, né? Não só na parte de terapia ocupacional. Sim, E sim.
agradeço bastante pela sua disponibilidade, foi muito boa a sua aula, gostei muito, tá bom? Deu para aprender Imagina, muita coisa. imagina. Depois a gente troca contato, tá, Nica? Inclusive para fazer encaminhamento nos casos específicos, profissionalmente falando, né? É Sim, interessante a gente ter esses contatos para saber quem na cidade de Manaus está atendendo. Depois eu vou pegar o teu contato, tá bom? tá, Obrigada com por certeza. acompanhar. Ao início da aula eu dei uns encaminhamentos em relação à data mesmo, tá bom? E por aqui eu vou ficando, me despeço da aula, mas não de contato de vida, tá? Então vou disponibilizar para vocês meu e-mail e aí a gente mantém os outros contatos. Um prazer, muito obrigada também pela Tá, partilha desses 2 encontros, tá bom? Lincoln, obrigada. quer falar Obrigada alguma a você. coisa? Imagina, o Lincoln sumiu. Ou ele não está me ouvindo de alguma forma, mas eu sei que a aula está gravada na plataforma. E aqui eu me despeço então, tá bom? Dou por encerrado o nosso módulo, mas me mantenha aberta via e-mail. A coordenação está sempre me falando, me reportando as dúvidas que a turma tem, seja em relação ao processo de avaliação, seja em relação a alguma temática que pode ser melhor dirimida. Tá bom? Então, aqui eu me despeço, gratidão, desejo sucesso e aí progresso no universo de vocês quanto a disseminadores dessa arte tão bonita, dessa ciência tão bonita que é a psicomotricidade. Beijinho, então. Tchau, tchau. Beijo, tchau.